E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu venho falar sobre a eliminação do Internacional diante do Juventude nos pênaltis pela semifinal do Gauchão. Então chega mais para acompanhar a minha análise, a minha opinião sobre isso aqui no Além das Quatro Linhas. Pesadelo. A noite de ontem pro Internacional foi pesadelo. Foi uma coisa, olha, surreal, né? Eu falo surreal porque eu não acreditei no que eu vi. Eu fiquei incrédulo. Vocês que me acompanham aqui sabem que eu falei em alguns vídeos atrás que o Inter era um favorito para conquistar o título, e não só nos vídeos, nas conversas que eu tenho com os meus amigos, com o meu namorado, eu sempre falei. O Inter esse ano, com o elenco que tá tendo, as contratações que estão fazendo, vai ser campeão pelo menos do Campeonato Gaúcho. Pelo menos do Campeonato Gaúcho. Era a minha expectativa, porque um time que tá há 8 anos sem conquistar um título estadual, que para mim tem importância, porque você manda no estado, porque você começa a temporada conquistando um título, e isso dá um pouco de ânimo, era importante. Mas, na noite de ontem, no estádio Beira-Rio, o Inter, o torcedor colorado, mais uma vez saiu frustrado, saiu chateado, saiu magoado com a eliminação diante do Juventude nos pênaltis, depois de 1-1 no tempo normal, mais um empate, né? Lembrando que o Inter tinha empatado contra o Juventude na Alfredo Jaconi, mas não foi injusto, gente. Não foi injusto. Tudo bem, eu dava o Inter como favorito, eu dizia que o Inter ia ganhar aqui do Juventude. Até queria ter feito um vídeo sobre isso antes, mas enfim, não deu pra fazer, problemas, né, com o equipamento, enfim, com o tempo. Mas estou aqui para falar sobre isso, né? Falava com o meu namorado sobre o favoritismo do Inter, falei com meus amigos, o Rafa, até com outros amigos também sobre o favoritismo do Inter, mas o favoritismo nem sempre é do que realmente vai acontecer, né? O Juventude amarrou bem o Internacional nos dois jogos. O Juventude poderia ter saído com um resultado favoritaço, né? Favorável, na verdade, diante do Inter lá no Alfredo Jaconi. Poderia, né? O Roger conseguiu neutralizar o Internacional, tanto lá como aqui. Olha, foi uma atuação muito boa do Juventude, que tá de parabéns. Eu nunca vi jogadores correrem tanto, se entregarem tanto, buscarem tanto uma classificação como a equipe jaconeira, né? Eu particularmente tenho um carinho pelo Juventude, todo mundo aqui sabe, fui setorista do Juventude por um bom tempo no Esporte News Mundo, e eu nunca vi um time tão focado em busca de uma vaga na final depois de 7 anos, né, gente? Depois de 7 anos, o Juventude volta à final do Gauchão. E méritos também do Roger, que vinha pressionado, que vinha 6 jogos sem vencer, né, na primeira fase, corria risco de ser até demitido, conseguiu levar o Juventude para as fases classificatórias, que quase não foi, e chegou à final. Ah, Lili, mas o Robert Renan errou um pênalti. Robert Renan fez algo bizarro. Robert Renan repetiu o Alexandre Pato na Copa do Brasil diante do Grêmio, quando deu a cavadinha e entregou a bola pro Dida. Sim, mas eu acredito, eu por ter visto assim o jogo, né, acompanhando alguns lances, inclusive que eu não consegui pegar o início da partida, enfim, mas eu consegui acompanhar o segundo tempo todo. O Juventude no primeiro tempo foi soberano diante do Inter. O Juventude teve oportunidades, né, para fazer o seu gol, e o Inter ficou amarrado, ficou preso na marcação do Juventude, ficou neutralizado pela formação que o Roger montou. E aí no segundo tempo, quando conseguiu achar um espaço e conseguiu empatar, teve outra oportunidade com o Maurício, que desperdiçou um gol feito ali, ó, perdeu aquele gol que eu fiquei, meu Deus, foi a noite do incrédulo, assim, tipo, sabe, um dia muito bizarro, nada deu certo pro Inter. Foram, assim, ó, acho que a pior atuação do Internacional na temporada, e o Inter não vinha fazendo umas atuações. É bem verdade que diante do Juventude no
Alfredo Jaconi, o Inter também não fez uma boa atuação, mas essa de ontem foi pra esquecer. Esquecer. Tudo deu errado, o Alan Patrick não apareceu muito na partida, não foi o protagonista que a gente esperava. O Valencia entrou no segundo tempo devido à lesão dele, enfim, pouco foi acionado. Wanderson também, né? O Inter dava muito espaço ao Juventude. Quando conseguiu um pouco controlar a partida e parecer que ia virar o jogo, o Maurício perdeu a cabeça. O Maurício foi imaturo. Mais uma vez eu venho falar aqui que faltou maturidade pro Inter. Faltou maturidade, faltou paciência, faltou também mental. Físico, mental. O físico e o mental. Mas faltou a cabeça, né? O mental para manter a tranquilidade. Ó, empatamos, agora manter a calma. Vamos em busca da vitória, da virada, para não levar pros pênaltis, né? Para não levar pros pênaltis. Tá, Lilian, mas tinha o Rocher, que é um bom goleiro, que fez a defesa, enfim, mas pênalti é loteria, gente. Pênalti é loteria. E às vezes o futebol é disso, né? E na verdade, eu acho que eu falo muito que às vezes o futebol é injusto, mas dessa vez, na noite de ontem, fez justiça. O Juventude mereceu a vitória pelos 2 jogos, tá? Não só no jogo de ontem, mas pelos 2 jogos. Eu acho que o empate foi barato pro Internacional no Alfredo Jaconi. Eu acho que o Inter poderia até ter tomado mais do que um gol no primeiro tempo. O Juventude poderia ter feito 2, 3, e não é exagero, porque jogou uma partida excelente na primeira etapa. E no segundo tempo, sofreu um gol, caiu um pouco de produção, mas depois o Roger conseguiu ajeitar as peças, né? E voltou a neutralizar o Internacional e com um a menos ter, né, mais propriedade na partida para conseguir pelo menos segurar o empate. E aí vem os pênaltis, né, gente? Vem os pênaltis, o Inter bate bem, bate com o Alan Patrick, começa com o Alan Patrick, que tem que ser decisivo, e eu ainda acho que falta do Alan Patrick a decisão em momentos importantes como esse. Parece que ele desaparece, que ele fica invisível em momentos decisivos como semifinais. Gente, é a terceira semifinal do Internacional que o Inter não vai para a final. Terceiro ano consecutivo, 3 anos sem chegar a uma final, 8 anos sem conquistar o campeonato estadual. O Alan Patrick, nos momentos decisivos, não só no gauchão, some. E foi o que aconteceu ontem. Foi lá, bateu o pênalti, converteu, mas faltou o Alan Patrick durante o jogo. Faltou o Alan Patrick pegar a responsabilidade para si. E quando o Valencia entrou mais uma vez, não foi decisivo. Nesses momentos, os jogadores têm que ser decisivos. Juventude e Grêmio foram jogos, né, que o Inter fez o teste. O Inter testou e viu o seu elenco. O Inter venceu o Grenal e achou que tivesse ganhado o campeonato, desmerecendo a Juventude, inclusive alguns, né, colegas desmerecendo. Não, porque o Inter vai ganhar. Eu particularmente falei que o Inter ia ganhar também do Juventude, porque o Inter tinha mais elenco. E minha aposta era que o Inter fosse campeão gaúcho esse ano. Falava, não, nos vídeos anteriores eu falei isso aqui também. Falava pros meus amigos, pro meu namorado, que o Inter tinha total condições de ser campeão esse ano. Tinha mais elenco do que o Grêmio. E que pra mim, depois daquele Grenal, não, o Inter vai conquistar o gauchão esse ano, depois de 8 anos. Mas não foi o que aconteceu. Na teoria, o Inter era campeão. Na prática, realmente, são outros 500. E aí você vai para os pênaltis, né? Decisivo, é uma loteria, você tem que ter calma, você tem que ter mental para decidir. E um garoto de 20 anos faz aquilo bizarro. Da cavadinha. O goleiro do Juventude, o Gabriel, já tinha ido pro lado contrário, voltou e conseguiu fazer a defesa. Num momento decisivo como esse, chuta a bola, sei lá onde, manda pra estrela, chuta um foguete, uma bomba na trave. Se fosse na trave, se a bola batesse na trave depois de um chute forte, se o goleiro defendesse, era outros 500. Mas no momento decisivo, gente, você meteu uma cavadinha, parecia que tava debochando do goleiro do Juventude.
é frustrante mais uma vez, foi horroroso, foi a pior atuação do Internacional e isso se coloca na conta dos jogadores e também do Eduardo Cudê, que eu não acho que seja um mau técnico, eu acho que falta experiência, maturidade e um pouco de inteligência para ele nos momentos decisivos, porque o Maurício estava jogando mal e ele não trocou o Maurício. O Maurício foi expulso, foi imaturo, o Inter mais uma vez repetiu o que fez no ano passado, né? Repetiu o que repetiu, fazendo redundância, do ano passado, que foi desclassificado nos pênaltis para um time da Serra com um a menos também. E faltou maturidade para o Inter. Faltou maturidade para o seu técnico nas escolhas que fez. E eu dou parabéns aqui pro Roger Machado, porque neutralizou, porque soube montar um time. Dou parabéns pro Juventude pela entrega que teve, pela vontade que teve, pela luta que teve, pelo esforço que teve, enfim, na busca dessa vaga. Era nítido a vontade do Juventude de chegar numa final depois de 7 anos. E eu, como acompanhei a Juventude por um bom tempo, quase 2 anos no Esporte News Mundo, nunca vi um time tão aguerrido e tão forte assim de entrega, né? Não tecnicamente, mas de entrega, tentando ir atrás do objetivo que era chegar numa final. Então, méritos do Juventude, méritos do Roger Machado, que montou um time que neutralizou o Inter lá no Alfredo Jaconi e aqui também diante de 40 mil torcedores. Agora o que resta para o Internacional é curar as feridas e pensar no restante da temporada. E pensar no restante da temporada que vai ter, né, a Copa do Brasil com o Borré, Brasileirão, enfim, o primeiro título que era esperado, que eu achava que ia acontecer, já foi. Gauchão, só ano que vem talvez. Mas eu acho que o Inter ainda precisa melhorar muitas coisas e melhorar principalmente a sua maturidade, o seu mental para conseguir chegar numa final. E aí, torcedor, achou justa a eliminação do Inter, a classificação do Juventude? O que vocês têm a dizer sobre isso? E o pênalti do Robert Renan, hein? Foi maturidade? Foi balaca? Deixe seus comentários, deixe seu like. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, pois ajuda o Além das Quatro a crescer cada vez mais. E eu volto na próxima, trazendo mais uma análise, mais uma opinião, aqui no Além das Quatro Linhas. Beijo!